Olá, bom dia, estou aqui com o professor Felipe Souza, do Campo São José. É uma satisfação conversar com o Felipe, nosso colega, companheiro aí de futebol e de aulas, né, da geografia também, aí, e dizer que estamos no projeto Compartilhando Saberes, conversando nesses momentos, nessas semanas, com conselheiros, e ex-conselheiros do Conselho Superior, tanto do IFSC quanto de outras instituições. Já fizemos conversa aí com reitores, ex-diretores, diretores, né? E entendemos que essa gestão do conhecimento, esse compartilhamento de boas práticas pode ajudar muito aí a melhorar a democracia na nossa instituição. Professor Felipe, gostaria que você contasse para nós como foi sua experiência, né, como conselheiro, a importância do Conselho Superior e que você apresentasse algumas sugestões aos novos conselheiros aí que estão iniciando seu mandato. Bom dia, Felipe, e muito obrigado aí pela participação. Bom, José, primeiramente queria agradecer o convite para falar sobre a representação no docente no Conselho Superior. Antes de mais nada, é importante salientar que o Conselho Superior é um órgão muito importante da democracia institucional dentro das universidades e dentro dos institutos federais. É nesse espaço que, de certa forma, se garante boa parte da autonomia universitária que é tão relevante para as instituições federais de ensino. Então, para quem, no caso, atua no Conselho Superior, é importante que tenha em mente esse papel do Conselho enquanto um espaço onde a comunidade acadêmica, e não só a comunidade acadêmica, porque, na verdade, o Conselho Superior é composto também por parte da sociedade civil, que, enfim, tem no IFSC uma das referências em termos de educação no território. Então, é nesse espaço em que acontecem muitas decisões importantes para o bom funcionamento da instituição. Então, o que eu posso dizer, assim, né, para um conselheiro que está começando, é um conselho que, em função dessa característica de ser um espaço onde todos segmentos que fazem o dia a dia do IFSC, como docentes, técnicos administrativos, estudantes, tem participação, assim como os diretores, né, os gestores, estão lá também colocando as suas posições, assim como a sociedade civil, que aí pegando a sociedade civil, a parte do setor produtivo, com empresários, né, e as suas organizações, a parte dos trabalhadores com os sindicatos, enfim, a comunidade também representada não só por quem está nela, mas por quem já fez parte dela, no caso dos egressos. Então, é um conjunto de organismos, né? Fora que eu esqueci ainda aqui também os representantes de órgãos como o MEC, como Secretaria de Educação do Estado, sobre órgãos como a Fundação de Pesquisa de Santa Catarina. Tudo isso faz com que esse conselho ganhe relevância. E, na verdade, as discussões mais cruciais da instituição, no meu entendimento, elas devem passar no Consup. Logicamente que, diante de uma diversidade tão grande de grupos, nós também vamos ter diversidade bastante significativa de interesses. Mas nada é melhor do que um espaço como esse para que os interesses, né, sejam colocados à mesa e que as negociações aconteçam como acontece em qualquer democracia, né? E é por isso que o Consup é tão importante, né, porque é justamente ali que se revela essa democracia institucional fundamental para que, como eu disse, seja preservada a autonomia, né? Quando o Consup, ou quando, por exemplo, nós não temos um reitor eleito, na verdade a gente tem quase ferido de morte a democracia institucional, né? Porque a democracia institucional é basilar da nossa autonomia, né? Quando eu falo autonomia, eu estou falando do quê, né? Tipo, dessa capacidade que nós
lermos as situações que acontecem em relação à educação, em relação à gestão do nosso espaço, mas ao mesmo tempo tomarmos as decisões que são compatíveis à nossa realidade. Então, assim, quando acontece então um processo, como eu já chamei a atenção aqui, de o Consup está enfraquecido, ou até mesmo como nós tivemos agora há pouco tempo atrás, um Consup que foi colocado em stand-by, é muito ruim para a instituição. É muito ruim porque as vozes não são ouvidas. Né? É muito ruim porque a diversidade não aparece, né, nas discussões. E, então, assim, um conselheiro, aí me fizeste a pergunta assim, o que o conselheiro tem que pensar? Ele sabendo que ele está nesse espaço democrático, que ele vai estar nessa discussão, ele tem que ter claro, pelo menos essa é a minha visão, de quem ele representa. Né? De quem ele representa. Porque assim, nós somos eleitos, né? Os representantes docentes, os representantes discentes, os representantes de tais são eleitos, né? Então, para quem é eleito, ele tem que ter clareza a quem ele está representando. E aí eu quero chamar a atenção aqui numa coisa, tá? Porque assim, aí às vezes as pessoas passam a ideia de que um representante docente tem que ser um mero delegado. Eu diria assim que, sim, o ideal é que a gente tivesse o quê? Absorvesse coisas da comunidade que a gente representa e trouxesse para as reuniões. Só que é muito difícil fazer esse jogo, né, de buscar na comunidade e trazer para as reuniões, porque às vezes os temas são muito rápidos e as discussões são muito, assim, tipo, tu recebe a pauta 10 dias antes, e 10 dias depois tu já está discutindo ela. Então, o representante docente também tem que ter clareza, assim, que às vezes ele tem que ter também uma clareza de qual, digamos assim, de ler como ele foi eleito, ou seja, que ideias ele levou para a eleição que fez essa pessoa ser colocada como representante da comunidade. Eu digo isso porque, na verdade, assim, como eu disse, às vezes não tem tempo de fazer essa consulta, mas assim, as pessoas esperam de ti determinados posicionamentos que você tomou e você explicitou no momento em que você pediu o voto. Então você tem que saber, olha, nas minhas eleições eu sempre falei que eu ia fazer lá no Conselho Superior o debate pela qualidade de vida dos trabalhadores da instituição, que no meu entendimento, no IFSC, né, nós estamos passando por um processo de adoecimento institucional. Né? Então, tudo que aquilo que atravancasse a vida, a qualidade de vida do trabalhador, ia ter a minha oposição lá dentro. Né? E nem sempre eu consegui fazer essas conversas com os meus pares antes, mas eu sabia que era isso que eu estava levando, era isso que tinha me motivado a representar o meu grupo. Né? E aí a questão, assim, que isso é importante para você ter essa clareza, porque, assim, é importante também que cheguem posições minoritárias lá dentro. Né? Porque aí, senão, não chega a visão. Democracia se faz com maioria, mas também se faz com minorias e há a voz de todos aparecendo lá dentro. Ô, Felipe, posso garantir, eu acompanhei aí os seus mandatos e pude votar em você nessas eleições como representante do Campo São José, mas dos docentes como um todo, obviamente, que representa o todo, né? Mas eu te pergunto, como é que você acha que é possível um conselheiro, se você pudesse modificar alguma coisa na forma como o Consup funciona, para ele realmente, para o conselheiro realmente ter uma capacidade de ouvir os seus representados, porque nossa instituição ela tem um nível estadual? Então, eu diria o seguinte, um representante docente pode criar canais de comunicação com a comunidade, pode, sei lá, ter um WhatsApp só para isso, coisa tal. Só que a dificuldade de fazer isso, no meu entendimento, para mim, é o quê? É que você vai receber opiniões, por vezes, contraditórias, né? E aí, por isso que eu digo que é importante tu ter clareza de quais são as coisas que fizeram você ser eleito, né? Porque como é que você vai mediar quando as opiniões estão contraditórias do que você recebe, como você vai se posicionar, né? Então, por isso, assim, eu tive, como conselheiro, muita proximidade com
e tenho como servidor até hoje muita proximidade com o sindicato, né? Para mim é uma opinião importante, porque ali tem uma discussão organizada das pautas que atravessam a nossa instituição. Então, acho que ali é um lugar para se ouvir, né? Aliás, eu diria, inclusive, assim, que as melhores fontes de informação que você pode beber para tomar uma decisão são dos grupos organizados, né? Ouvir a opinião individual é importante, mas tem uma teoria, que é a teoria de... esqueci o nome, Erros, né, que ele fala o seguinte, né, que a soma dos interesses individuais não geram um interesse coletivo. Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente fala isso, eu estou falando o seguinte, que não adianta você querer, às vezes, ter a soma de todas as opiniões, porque você vai ter dificuldade, porque justamente os interesses, por vezes, são antagônicos. Então, é importante que você tenha clareza também do que você propôs como representação e ouvir os grupos que você, de certa forma, sente que fazem política semelhante ao que você imagina ser como necessário, né? Mas, assim, como eu disse, poderíamos ter políticas que são, como é que eu posso dizer, mais de receber informações via WhatsApp, via e-mail, coisa e tal. Eu só sinto a dificuldade que muitas vezes, né, como eu chamei a atenção aqui, é de sistematizar isso numa posição, né? Se nós tivéssemos um sistema que, assim, a nossa democracia, é importante, pelo menos da forma como eu entendo o Conselho Superior, ela ainda tem um caráter bastante da ideia de representação. Ou seja, o representante não é necessariamente alguém que vai lá na comunidade e traz a resposta dessa comunidade. Porque se nós tivéssemos isso não seria exatamente um representante, seria um delegado, né? Ou seja, a gente teria mais, na verdade, uma possibilidade com a democracia que a gente chama de democracia direta. A forma como funciona o Consup não é essa, entendeu? Tipo, porque não tem mecanismos formais de termos a base representada pelos... Porque não existe essa ideia de delegação. Poderíamos caminhar para isso, mas aí eu diria que é um outro desenho institucional, né? No sentido assim, de ter consultas nas bases, essas informações chegam, né, no topo. Aí teríamos que redesenhar o Consup. Da forma como ele está desenhado, a gente tem que qualificar a representação, e aí é um exercício de pensar dos 4 anos que eu passei lá dentro, de como foi a minha atuação, porque a gente tem que ter clareza do que a gente está representando, na medida que a gente tem muita dificuldade de, enfim, fazer essa discussão com a base muitas das vezes. Felipe, eu gostaria que você repetisse, uma frase ela ficou meio cortada, né? A soma dos interesses individuais não gera um interesse coletivo, né? E mais, você acha que se a gente tivesse, por exemplo, colocasse à disposição dos conselheiros, por exemplo, um formulário eletrônico, uma enquete, uma votação em tempo real, o conselheiro poderia, por exemplo, ter mais condição de saber o que a base está pensando? Bom, vamos lá, eu me pedi para repetir então. Tem um economista que formulou uma teoria, né, na década de 70, se não me engano, o sobrenome desse economista é Erros, e ele fala da teoria que assim, a soma dos interesses individuais não geram um interesse coletivo. E isso, para mim, né, na verdade, veio até, não exatamente do Erros, eu li ele pelo Edgar Morin, que é um outro filósofo que me inspira. Para mim, é bem claro quando a gente está discutindo no coletivo como é que as coisas acontecem, né? Então, a gente está ali, por vezes, os colegas pedem, fala isso, fala aquilo outro, e às vezes você, mas essa posição aqui, A é diferente da B, se eu defender A, eu não estou defendendo B. E aí, como é que você se posiciona? A maioria das vezes seria, né, quando se tivesse um sistema de melhor leitura da comunidade, você poderia, no caso, dizer assim, não, vou votar porque tem mais gente de A do que gente de B. Essa é uma maneira de ler a questão. Mas, o que eu queria dizer assim, é que é difícil, né, na maneira como a gente é organizado, fazer esse tipo de ponderação, porque quem te colocou lá
numa perspectiva de que você represente determinados tipos de coisas que você disse na eleição. Então, digamos assim, né, no meu entendimento, né, da questão, se tem maioria A, tem maioria B e minoria B, mas B, na verdade, é aquilo que eu disse na eleição que deveria ser levado, eu vou levar de B, porque é isso que eu me propus levar quando me coloquei à disposição da comunidade. Logicamente que quando eu não tenho, um assunto que eu não tenho, que eu não expus, antecipadamente que eu seria dessa forma, dentro do conselho, aí sim, aí poderia a ideia da maioria ser um balizador. Mas o que eu quero dizer assim, é que é muito complicado fazer essa mensuração. Por isso que eu digo assim, você tem que preservar a sua identidade representativa. O que eu digo assim, a identidade representativa é aquilo que você colocou para a comunidade que seriam as suas pautas, né? Isso tem que ficar claro, né? E para mim era muito importante, para não frustrar a comunidade. Fala. Desculpa te interromper, pode terminar o raciocínio e depois eu... Não, é isso, pode falar. Não, porque eu achei interessante na tua fala, né, que você foi muito preciso, né, porque você tem situações que você domina muito o assunto e que você tem uma maneira de pensar. E você é conselheiro, você é um representante, mas você também tem suas opiniões a respeito de certos fatos. E fica numa situação, às vezes, complicada, porque, às vezes, a vontade, talvez, de uma maioria, talvez, aparente, porque, na verdade, você tem 1.500 professores, você pode receber, vamos dizer assim, e-mails de 150 de um lado, e os outros não opinarem, mas esses 150 representam uma oposição que vai contra os teus próprios princípios, né? Como é que você lida com essa situação, ou como você lidou como conselheiro? Então, é isso que eu estou dizendo. É por isso que eu digo assim, um conselheiro tem que ter clareza de quem o elegeu, né? E tem que ter clareza de quais pautas, né, fez essas pessoas serem convencidas pelo voto, né? A partir daí você vai ter uma clareza maior de o que você vai representar lá dentro, né? Isso não significa que eu chegue lá com uma posição fechada. Eu acho que, na verdade, justamente o conselho é a ideia de que você vai lá, disputa teses, faz, às vezes, concertações, né? Porque são... não é um momento... ou, às vezes, assim, quando você vê que a concertação vai sair pior do que o original, você, inclusive, às vezes, assim, não, então eu não voto, você abster, faz parte, entendeu? Do processo. Mas o que eu quero dizer assim, que como você já mencionou, às vezes você tem, o que você recebe não necessariamente representa aquilo que você entende que deve ser representado. E não é um erro isso, sabe? Acho que a clareza está, se nós tivéssemos uma democracia direta, aí sim, maioria diz e o cara só leva a informação para lá. E eu não acho isso ruim, só que o nosso modelo de democracia no IFSC não é ainda um modelo de democracia direta, onde delegados levam as decisões de uma assembleia local. Não é assim que funciona, né? Nós somos 5 professores do IFSC para defender uma comunidade inteira, e assim, por mais que as pessoas talvez me conheçam, né? Eu tenho certeza que nem todos me conhecem, ao mesmo tempo eu certamente não conheço todos os professores da comunidade. Então, como é que você vai fazer isso? E aí, já aproveitando, porque na pergunta anterior você me falou das questões tipo de ter acesso a informações, votações online, coisas do tipo, acho que isso ajuda a instrumentalizar, mas eu tenho muita dificuldade, e é uma leitura, inclusive minha, que eu digo assim, de uma acadêmica até, eu diria assim, do que é democracia, que a cyberdemocracia, às vezes, ela nos ilude, né? Porque assim, o que é a cyberdemocracia? É a democracia que o sujeito vai lá, deposita uma ideia, um voto, e não discute com o outro, né? E a discussão, e muita gente, inclusive, diz assim, nós não precisávamos mais ter assembleia, nós não precisávamos mais ter discussão, bastava todo mundo votar lá sim, não, e decidir assim. Eu acho isso empobrecedor, primeiramente. Porque assim, uma coisa é você votar sim, outra coisa é você votar não, outra coisa é você votar sim e explicar por que você votou sim, e outra coisa é você votar não e explicar por que você votou não. E isso só acontece num meio como uma assembleia, numa discussão. Porque, inclusive, isso aí permite, né, se é possível, uma concertação da questão, né? Se você faz uma polaridade e as pessoas não discutem, você vai ter, você vai ter
maior rapidez nas decisões. Mas essa maior rapidez não significa maior qualidade das decisões. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que eu tenho dúvida. Eu acho que, assim, que os docentes têm que ter os e-mails dos representantes, claro que tem que mandar as opiniões. Nesse último período que aconteceu aí das nossas reuniões serem online, e os docentes que têm os nossos WhatsApp, na hora da reunião, estavam recebendo o WhatsApp a todo tempo. Mas, assim, é difícil você também tomar decisão ali recebendo informação na hora, né? Porque você também está ali, né, na discussão, você não tem que estar perdendo o foco da hora do debate, né? Então, é complicado. Né? Mas, enfim, eu digo assim, tem vantagens e desvantagens, né? No sentido de você receber a informação a partir de e-mails. Né? Eu tenho um pouco dessa crítica, assim, que a ciberdemocracia resolve muitas coisas, mas tem outras coisas que ela deixa bastante sombreada. Bom, só para continuar, Felipe, eu acho que desse aí uma aula de democracia, a gente tem feito esse formato aí de 20, 25 minutos de entrevista, tenho certeza assim, que você tem muito a contribuir, e eu espero, inclusive, se a gente assumindo aí em breve, que a gente possa criar aí um grupo de trabalho para reformular o funcionamento do Consup. Eu penso que as ideias que a gente vem recebendo nessas conversas são excelentes, né, e mostram que realmente dá para fazer algumas alterações que possam trazer mais qualidade das discussões, né? Eu quero agradecer desde já e te passar a palavra para tuas considerações finais. Muito obrigado aí pela tua representação, sempre me senti representado por ti, é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, como docente e também aí como conselheiro, que fizesse um trabalho muito grande aí de defesa aí dos nossos valores democráticos e da qualidade de vida dos servidores. Me sinto representado por ti. Gostaria que você desse aí as suas palavras finais e já te convidar, né, para futuramente continuar esse debate, quem sabe aí uma roda de conversa com os novos conselheiros, que eu acho que seria importante essa troca de experiências. Obrigado, viu, Felipe? Nada, Josué, te agradecer também, né, é uma admiração mútua, né, tenho respeito muito grande por ti como docente e também como gestor. E assim, só falando, então, acho que essa questão da democracia, ela é um debate importante, né, mas assim, o fato do Consup talvez não funcionar do jeito que a gente poderia imaginar, né, não desconta, e eu sei que tu pensa da mesma forma, né, a validade e a importância do Consup para a instituição. E quando a gente fala talvez melhorar, talvez a ideia é repensar como as pessoas podem ser mais representativas da sua comunidade, né, eu acho que esse é um debate importante, né. E eu diria assim, e isso inclusive passa por é importante também que a gente consiga, né, e é a última coisa que eu vou falar, consiga pensar a questão do território, né, de como fazer a representação ter os territórios representados. Quando eu falo territórios, no caso do IFES, que são os campos, né, pensar essa questão no nível territorial. Eu falo que eu sei que você também fez o seu doutorado na geografia, né, então é isso, acho que tem uma questão de território que precisa ser bem debatida no IFES em relação às representações. A gente até chegou a começar um grupo de trabalho, mas a gente acabou não avançando, mas eu acho que essa é uma questão importantíssima, né? Eu acho que a última eleição já foi legal, que os representantes podiam ser votados, assim, tu tinha a possibilidade de escolher 5 representantes, e isso fez com que as pessoas votassem para representantes para além dos seus campos, né? Isso foi uma mudança interessante, né? Eu tinha até dúvida no início, mas achei que ficou um formato interessante, e eu acho que essa é uma discussão que tem que acontecer, né? Da qualidade da representação e dos territórios, né? E a sua representatividade. Perfeito, Felipe. Vai dar muita discussão essa conversa aí futura, porque em alguns lugares eu tenho visto que as votações são por região, e em cada região o conselheiro ali ele tem um conjunto de representados, né, e faz uma articulação muito forte com o próprio conselho colegiado dos campos, ou seja, essa conexão do Consup com os representantes eleitos nos campos também. Então tem muita discussão para ser feita, então. Mas por enquanto tá bom para a gente começar a conversa aí. Obrigado aí, tenha um bom final de semana, um bom descanso para você e muita saúde. Fique bem, tá bom, Felipe? Valeu, para ti também, José. Fique bem, até mais.